Sejam muito bem-vindos a esta videoaula, onde nós vamos estar aí continuando nosso estudo da aula anterior. O que nós fizemos na aula passada mesmo? Fizemos O CRUD e o desafio prático. o desafio, né? Então eu coloquei um desafio aí pra gente, né? Que é pra gente estar fazendo o quê? O alterar, né? Então, vocês conseguiram fazer? Não. Hã? Não, né? Tá. Então vamos lá. Então vamos ver, vamos fazer então. Então vamos ver aqui onde nós paramos, abrindo aqui o código. Deixei um desafio que era a alteração, né? Tá. Então onde fizemos aqui o carregar cliente, salvar, excluir, tá? E cadê o alterar, né? Primeiramente, lá na telinha nossa, nós nem temos um botão alterar, ou já temos? Já colocamos um botãozinho alterar? Olha só, no index, se você vier aqui no index, ele tem aqui o botão excluir, então ele teria que ter pelo menos um botãozinho alterar do lado, né? Vamos fazer isso primeiro? Então vamos entrar aqui e vamos colocar um botãozinho aqui do lado. Vou deixar assim tudo um embaixo do outro, mas na telinha vai ficar um ao lado do outro, tá? Só por questão de visualização. E vamos colocar aqui alterar. Pronto. Quer dizer que você quer modificar. Pode ser editar, pode ser alterar, tá? O que você quer agora é o quê? Você quer clicar nesse botãozinho e levar os dados para dentro do formulário. Né? Levar eles para dentro do formulário para que ele possa ser alterado. Bom, então, voltando aqui. Existe um recurso do Spring Boot que nós não falamos na última aula. Lembra que o sonho da gente não estava realizado com relação ao Tomcat, a gente ficar reinicializando ele toda hora e tal, lembra? Então vamos abrir aqui antes de tudo, antes de iniciar agora o nosso Spring Boot, vamos abrir aqui o POM nosso aqui. Abrindo aqui o POM. Abrindo aqui o POM. Vamos acrescentar mais uma dependência interessante aqui, que vai ajudar a gente exatamente nessas questões em modo desenvolvimento, tá? Que é o DevTools. Tá? Então nós vamos colocar aqui, apagar só o último. Sempre vai ser Spring, Boot, Starter, e aqui vamos colocar DevTools. Olha só, dessa forma. Ou é DevTool? Peraí. Acho que isso é o start. DevTools mesmo. Acho que agora tá certo. Aí, DevTools sem o Starter. Tá joia? Ó, já até tava aqui, ó. Já até tava aqui no meu. No de vocês possivelmente não tava, tá? Eu acabei inserindo aqui no meu. Tá? Coloca isso aqui no de vocês, tá? Opcional true. Eu já tinha colocado aqui no meu. Eu peço que vocês coloquem e fiquem igual isso aqui, tá? Vamos fazer isso daí. Então vamos dar o start aqui nele agora. Vamos carregar. Pronto. Carregando aqui, né? Localhost barra home, certo? Carregamos aqui aquela página e vamos cadastrar aqui um primeiro cliente. João. Cadastramos o João. Vamos cadastrar o Zé e vamos cadastrar a Maria. Aí, Maria. Pronto. Certo? Tá lá, tá cadastrando o João, o Zé e a Maria. O nosso botão alterar, nós só copiamos e colamos ali. Ele está exatamente o mesmo que excluir, né? Então na última aula a gente fez a exclusão. Então ele está removendo, bonitinho, está no banco, refletindo no banco, tudo certinho já. Agora o alterar, o que nós queremos fazer? Clicamos no alterar, nós queremos jogar o dado que está nessa linha, né, o registro, para dentro do formulário e fazer a modificação. Então como que a gente faz isso? Como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso pegar o objeto que está sendo renderizado naquele momento e fazer ele ficar vinculado com o botão alterar e jogar o dado aqui dentro do formulário? Primeira coisa que eu pergunto para você, olha aqui. Primeira coisa que eu pergunto para você é o seguinte. Eu tenho aqui o formulário, né? Isso aqui é o meu form. Ele tem apenas um campo, mas ele poderia ter vários campos. Ele tem apenas um campo. Esse campo, ele não está vinculado com alguém no meu objeto controller. Então eu tenho aqui o meu objeto controller.
Olha só, eu tenho aqui o meu objeto controller, né, que é um JavaScript, que contém aí um objeto cliente, certo? Um objeto cliente, ó, cliente, e esse objeto cliente possui um atributo. Qual que é o atributo dele? Qual é a propriedade? Nome. Então aqui dentro desse cara eu tenho o quê? O nome. Então perceba que esse input ele está vinculado com esse controlador, com o escopo desse controlador, com o escopo desse objeto cliente, com a propriedade nome, através de uma diretiva nessa tag que se chama uma diretiva do Angular que se chama ngModel. Exatamente. Então esse ngModel que faz com que esse campo ele reflita o que acontece com esse objeto no escopo do controller. Então eu tenho o controller com seu escopo, tenho um objeto cliente dentro dele, e tudo que acontece com esse objeto cliente aqui no controller, ele se reflete aqui na tela. Então se eu falar para você assim, vamos fazer o alterar, o que é o alterar? É nada mais do que pegar o objeto daquela linha, olha só, o objeto da linha que você está imprimindo, o João, o Zé, Maria, cada um desse aqui representa uma instância de objeto cliente. E fazer com que esse objeto cliente do momento aqui seja setado, ou seja, atribuído no lugar desse cliente. Porque se eu pegar, vamos supor, eu tenho aqui o João, se eu pegar o objeto cliente João e setar nesse objeto cliente, automaticamente ele já está vinculado com a tela. E ele já vai refletir na tela para mim, com todos os seus campos. Então a mesma coisa aqui, se eu fizer a Maria, se substituir, se a nova referência para esse objeto cliente, a mesma coisa vai acontecer. Então basta nós pegarmos o objeto que está sendo renderizado no momento e atribuirmos ele para o objeto cliente que está no escopo do controller, automaticamente vai acontecer o bind, né? O vínculo automático aí. Tá joia? Entenderam isso? Ficou uma nuvenzinha aí ou não? Dúvida ou não? Entenderam? Porque, ó, voltando aqui. Então, o que nós temos que fazer é abrir aqui o nosso cliente. Tá? Você pode abrir aqui. Nós temos um controller, não temos? Já fizemos aqui o app e temos um controller apenas, né? Então, nós temos aqui esse cara. Tá vendo esse objeto cliente aqui, ó? Esse scope.cliente. Esse cara aqui, o que você colocar aqui dentro, o que você setar aqui nesse cara, vai ser refletido na tela. O que você fizer. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Nós queremos pegar aqui e criar um método alterar. Então, vamos criar um método alterar. Scope.alterar. Alterar cliente. Nós estamos fazendo assim, né? Aqui, nós vamos colocar o quê? No mesmo padrão de todos os métodos, tá? Nós vamos fazer uma atribuição de uma função, tá? Então, atribuímos aqui uma função. Olha só. Já temos aqui ó, um ponteiro de função, tá? Igual em todos os outros. Um ponto e vírgula aqui, para ficar certinho. Tá? E aqui dentro eu vou fazer o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso esperar aqui um cliente. Né? Então, se eu tiver aqui um cliente, por exemplo, ó, se eu passar um cliente como parâmetro para ela, vamos colocar um cli alterar, pode ser assim? Ou aqui um cli. E eu preciso pegar esse objeto que está chegando como parâmetro para mim, que é aquele que eu quero alterar, e para substituir aquele que já está no escopo. Tá? Então, o que está no escopo no momento, que é esse aqui, ó, esse aqui é o objeto, que é o objeto bind com o formulário, esse aqui ele está bind com o form. Ele já está programado bind conforme pelo ngModel, tá? Se você olhar aqui no form, perceba aqui, ó, ngModel, já procuramos um objeto cliente, ponto nome. Então, se eu mudo esse objeto cliente, o ponto nome vai ser outro. Né? Então, eu preciso fazer o que aqui? Pegar um objeto que está chegando como parâmetro e substituir naquele objeto que está vinculado já com form. Então, eu coloco aqui, ó, scope, ponto, cliente, que é o meu objeto vinculado, recebe o que aqui? Valor da tela? Ele falou, qual que é? CLI, o CLI. Então, esse cara ainda não está alterando em si. Ele está preparando o formulário para ser alterado.
Ele não está alterando, ele não está realizando de fato a alteração. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, esse CLI, quem vai ser esse CLI? Vamos voltar aqui para o desenhozinho. O CLI vai ser esse cara aqui, ó. Esse aqui é um objeto, esse daqui é outro objeto e esse daqui é outro objeto, concorda? Cada elemento da lista é um objeto, cliente. Então, esse objeto aqui vai ser o CLI do meu alterar. Esse objeto aqui, ó, vai ser o CLI do meu alterar. E esse objeto aqui vai ser o CLI do meu alterar. Tá? Quando eu clicar no alterar, eu vou passar um novo objeto e esse objeto vai ser o meu CLI. E esse CLI vai substituir quem? O meu cliente do escopo. Não sei se vocês entenderam. Tranquilo? Então, olha só. Isso funciona? Isso funciona? Eu não sei. Tem certeza, Kennedy? Sim. Então tá bom. Você falou, tá falado. Então vamos lá. Alterar cliente. Então, onde nós temos que arrumar? Agora, eu criei o método alterar cliente. Onde nós temos que fazer essa chamada ao método alterar cliente? Lá no botão. Lá no botão. Então eu venho aqui no botão alterar e falar, bom, ao clicar nesse botão, o que eu tenho que chamar? Alterar cliente. O alterar cliente, né? Fala, alterar cliente. Aí o alterar cliente já passa um CLI como parâmetro. Mas quem que é esse CLI aqui? Lembra do NG Repeat? NG Repeat? O que ele faz? Ele já obtém um objeto cliente de uma lista, de um vetor. Nós já temos um vetor, né, contendo todos os nossos clientes. E esse CLI é cada objeto desse. Então, no momento que ele está montando essa relação de divs, ele já vai estar substituindo o objeto cliente correspondente. O CLI da vez, o CLI do momento. Então, nós vamos clicar nesse alterar e vamos passar o CLI do momento. Certo? O CLI do momento. Então, beleza. Agora que nós passamos o CLI do momento para o alterar, ele vai cair aqui. O CLI do momento vai substituir o CLI do momento do escopo do controller. O cliente do momento do escopo do cliente. Para testar se isso funciona, né, vamos atualizar aqui a página. Eu não sei se essa página foi alterada mesmo. Como que eu faço aqui? Eu coloquei oi aqui, né? Vou pôr um oi assim. Vamos ver se ele vai alterar aqui. E eu venho aqui e altero. Ctrl F5. Olha lá. Agora ele está alterando. Tá? Perceba que a gente não vai precisar mais ficar reiniciando o Tomcat. Então o nosso sonho está se realizando. Beleza? Agora vamos testar aqui, se clicar no alterar. Olha o que aconteceu. Clicamos no alterar, ele trocou o objeto cliente do momento para João. Trocou o objeto do momento para Zé. Vocês gostaram? Olha, ó. Se eu fizer aqui, ó, ZX, perceba que ele está refletindo no objeto Zé, porque perceba que tanto esse objeto, o objeto que está impresso ali dentro de uma div, quanto o objeto que está imprimindo ali dentro do formulário, é o mesmo objeto. Como é o mesmo objeto, então se eu altero num, ele está refletindo no outro, porque é o mesmo. É por referência. Vantagem e desvantagem. Você fala, pô, mas e se eu quiser cancelar? Porque, puxa, eu comecei a alterar, mas eu quero cancelar. Vou alterar o outro aqui. Né? Tudo bem. Olha lá. Mas, ó, você viu que ficou sujo? Olha lá, ficou sujo. Hã? F5? Sim? Ah, então tá lá. Sim. Tem outro jeito de cancelar sem ser por F5? Deixa eu ver. Tem jeito de alterar sem ser por F5? Porque ele ficou lixo na tela. Né? Ficou lixo, ó. Perceba. Eu quero alterar o Zé. Eu cliquei no alterar, né? E tá ali. Beleza. Ah, não quero mais alterar o Zé. Então limparam alguma coisa. Colocar um botãozinho cancelar aqui. Mas aí quando eu colocar um botãozinho cancelar, o que ele vai fazer? O que esse botãozinho cancelar tem que fazer? Eu vou dar 2 minutos para você fazer o botão cancelar. Beleza? Bom, então já deu tempo, né? Pra vocês tentarem fazer. Agora vamos lá. Primeira coisa, você fala assim, não, eu quero cancelar, né? Então vamos criar um método para cancelar, certo? Então vamos colocar aqui um método. Scope.cancelar. Cancelar cliente. Tá ali. Function. Ou cancelar cadastro, né? Cadastro cliente. Cancelar alteração, né? Cancelar alteração. Pronto. Cancelar alteração do cliente. Nome grande, né? Só poderia ser cancelar, né? Tudo bem. Tá joia?
Bom, o que ele tem que fazer, o cancelar? Qual que é a lógica do cancelar? Ele teria que... Quando você clicar no botão cancelar, o que você quer que aconteça? Que ele limpe a tela. Que ele limpe a tela. Tá, primeira coisa é que ele limpe a tela, certo? Ele volte para o estado que estava, ou que ele limpe a tela. Bom, então, como nós vimos aqui, qual é o objeto que está refletindo no formulário? Olha aqui, qual é o objeto que está refletindo no formulário? Qual é o objeto que está refletindo nesse formulário? Não é o objeto cliente? Vocês concordam que se eu conseguir criar uma instância limpa ou nova de cliente, vamos pensar aqui, um new cliente, se eu conseguisse dar um new cliente, resetaria esse estado do formulário? Pelo menos do formulário? Do formulário, Sim. Pagar o dado, né? Mas a ideia é essa, cancelar é exatamente você limpar a tela. Você limparia a tela. Você reiniciaria ao estado novo cliente. Se ele limpa, ele não vai limpar a informação, não banco de dados. Não, só a tela. Só na tela por enquanto. Entendeu? Então tá aqui, ó. Então, a primeira coisa a fazer é fazer o quê? Pegar aquele cliente que já está ali, é o scope, ponto cliente, e fazer uma nova atribuição para ele. Isso aqui é como se fosse um new cliente, tá? É que nós não temos uma classe cliente, né? Uma function chamada cliente. Para nós o cliente é um atributo, tá? Então isso é um objeto de atributo, ó. Então esse atributo é o objeto. Nós não temos uma classe cliente, nós não temos uma function chamada cliente. A gente só vai dar new cliente quando tiver uma function. Se a gente tivesse uma function chamada cliente, aí a gente poderia dar new cliente, se você quisesse. Que daí a gente estaríamos trabalhando com objeto de função. Tá? Aqui não, aqui para nós esse objeto é uma propriedade, é um atributo. Então você pode atribuir abre e fecha chaves, você já instanciou, né, você já inicializou o estado desse objeto. Tá? Então beleza, então tá aqui, ele já fez, nós fizemos a primeira parte. Vamos colocar um botãozinho ali do lado, né? Do lado do salvar, pode ser? Do lado do salvar? Vou copiar e colar aqui. E vou chamar de cancelar, né? Cancelar cliente. Então tá assim, ó. Cancelar, cadastro, não, alteração de cliente, né? Alteração cliente. Você pode chamar só de cancelar para ficar mais simplificado. Cancelar, alteração de cliente. Beleza? É isso que eu fiz? Deixa eu ver. Beleza, tá ali. Então vamos voltar aqui no nosso browse. Temos aqui o botãozinho. Ah, tá com o texto salvar, né? Então vamos chamar de cancelar. Ali. Então vamos lá. Cliquei no alterar, ele levou o objeto, né, CLI do momento, para o escopo do controller, na propriedade cliente, no objeto cliente. Então ele carregou. Cancelar, ele limpa. Olha lá, de novo. Ó. Levei, limpou. Tudo bem? Até aí tranquilo? Tá. Agora temos um pequeno problema aqui. Quando o usuário faz isso aqui, ó. Alterar Zé da Silva. Ele é primo do João. Quando ele faz isso daqui e clica no cancelar, o que aconteceu? Ele de fato alterou o objeto do escopo. Mas e esse CLI do momento que ele foi gerando para cada div, ele não conseguiu alterar. Ele não voltou no estado anterior. Entenderam? Porque daqui para cá, olha só, esse CLI é uma referência. Esse CLI, cada vez que você vem aqui, ó, CLI é uma referência. Uma hora é uma referência para esse, outra hora é referência para cá, outra hora é referência para cá. Quando eu jogo esse CLI dentro do método alterar, automaticamente ele substitui esse cara. Ele substitui esse cara que está vinculado com o bind. Porém, se eu alterar esse cara, eu não afeto o CLI. Então, o que eu preciso fazer? Para fazer com que esse meu CLI não seja afetado. Ele também seja resetado. O que vocês acham? Eu posso fazer um joguinho de salvar o valor antes, posso fazer isso. Ou também, como foi falado aqui, e se o objeto que eu estou passando aqui na hora de alterar o CLI, eu não passar de fato o CLI para lá. Eu passar
uma cópia desse CLI para o meu objeto que vai ser bind. Tá vendo? Ao invés de eu passar o próprio CLI para lá, eu passar a cópia do meu CLI. Ou seja, ele não vai ter mais alteração direta dentro da div. Isso quer dizer o seguinte, ó. Perceba que nós estamos alterando aqui, ó. Vamos alterar aqui o João. João, alguma coisa. Perceba que ele está alterando automaticamente o objeto que está dentro da div. Concorda? E se eu conseguisse evitar isso, então, se eu altero aqui, mas o da linha continua intacto, como era, porque não é o... Então, assim, eu consigo garantir que esse objeto não vai ficar... nós não vamos... não vai receber essa influência. Ou seja, eu não vou precisar, quando eu cancelar, eu não vou precisar limpar ele aqui também. Porque, na verdade, o objeto que está dentro do formulário é um objeto novo. Então, uma outra saída seria um clone. Uma cópia do CLI e não jogar o CLI efetivamente lá. Ou seja, esse CLI da vez não vai ser o objeto que eu vou setar dentro do meu escopo. Não vai ser o objeto. Vai ser uma cópia dele. Ou seja, então o que eu fizer lá não vai refletir aqui. Então ele não vai ficar vinculado. Então o Angular ele tem uma forma de fazer isso muito simples, tá? Que é o Angular.copy. Se eu fizer isso aqui, ó, automaticamente está me chegando um objeto, eu faço uma cópia dele, ou seja, vai ganhar um outro endereço de memória, outra referência, aí sim eu jogo no escopo. Então, aqueles elementos que estão dentro da div, eles ficam intactos. Se eu fizer isso, eu clico no alterar, continua. Eu joguei um CLI lá dentro. Só que o CLI que eu joguei lá dentro não é o mesmo mais daqui. Eu posso continuar alterando. Perceba? Que ele não tem mais nenhuma relação com esse. Ele está livre. Se eu cancelar, está cancelado. Ele não mexe no atual ali. Então nós quebramos o bind dele ali. E isso aqui vai consertar o nosso cancelar. Vai ficar redondinho. Não vai ficar sujo a tela. Tá joia? Então eu peço que vocês façam isso daí. E vamos testar. Então vamos alterar aqui, ó. Zé alterado. Zé alterado, salvar. O que ele fez? Ele incluiu. Certo? Vou dar 1 minuto para vocês resolverem isso aqui. 1 minuto. Vou só chegar aqui, vamos checar uma coisa aqui interessante. Olha só. Perceba aqui, ó, Zé e Zé alterado. Certo? Então, perceba que nós temos o mesmo ID. Então a gente não está tendo problema com a ação de alteração. Né? Já está claro aqui que nós estamos com problema onde? Na listagem. Se eu vier aqui de novo, vou cancelar isso aqui. E atualizar minha página, perceba que ele manteve só um. Então, onde nós temos que resolver esse problema? Na lista, ó, deixa eu ver, João alterado. Ó, João alterado. Salvar. Ele salvou, manteve o ID, só que ele inseriu novamente na lista. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui? É problema na atualização da lista, porque na hora de salvar, o que nós estamos fazendo? Toda hora que salva, ele insere o cara. Salvou, ele insere na lista. Salvou, ele insere na lista. Né? Um jeito bem simples e rápido de resolver isso aqui seria a gente, ao invés de manipularmos a lista, aquele vetor na mão, seria fazer uma consulta nova. Entendeu? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Se a gente quisesse resolver bem rapidamente isso, como nós poderíamos fazer? Cadê aqui a ação salvar? Tá vendo aqui? Nós não estamos fazendo essa inclusão no vetor. Toda vez que ele salva, não está fazendo inclusão. Tá? Beleza. Para o insert in, isso aqui é ok. Agora, para o update, isso aqui já muda de cenário. Porque eu não vou ter que ficar toda hora adicionando, né, no update. Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que substituir aquele elemento por outro. Procurar aquele na lista e alterar ele também na lista. Isso. Agora, eu vou pôr um comentário aqui só para a gente fazer um teste. E vou colocar isso aqui como desafio. Cadê o carregar cliente? Tá vendo aqui o carregar cliente? Olha só. E se a gente fizesse isso aqui, ó? Carregar cliente, ó. Voltando para a tela. Olha lá. Vou colocar alterar. João alterado 2. João alterado de novo. Olha lá. João está alterado, hein? Salvar. E aí? Vamos ver o que aconteceu? Olha só, clicando com direitinho. Vamos ver ali qual foi o BO. Olha lá. Carregar is not defined, não é definido. É realmente definido da forma como eu chamei? Existe uma função JavaScript carregar desse jeito aqui?
Existe uma função dessa forma? Não, existe uma função dentro do scope, porque ela pode ser acessada da tela. Ou se fala, não, esse aqui só vai ser carregado aqui. Nunca alguém lá da tela vai clicar num botão para carregar. Olha só aqui, ó. Eu posso tirar do scope, ó, se eu não quisesse vincular ela com a tela, com a view. Então ela ficou só aqui internamente, é como se fosse privado. Como ficasse privado, certo? Tirei ela de dentro do escopo, aí sim, aí eu posso carregar. Só que se alguém lá... Agora se existir um botãozinho lá na frente, lá na tela, que você vai clicar e vai carregar, aí você tem que voltar e pôr no escopo, e aqui também tem que chamar pelo escopo. Tá? Só para você entender isso. Mas como realmente não vai ter, é uma ação interna, então a gente tira do escopo. Tá joia? Vamos deixar assim. Então vamos voltar aqui. Agora ela está fora do escopo. Ah, tá. E parou de funcionar, lógico. Por que parou de funcionar? Porque nós chamamos ela em algum outro lugar aqui embaixo, né? Olha lá. Chamamos ela em algum lugar. Tirando aqui do escopo. E vamos chamar ela aqui. Voltando para a tela. Então, vamos lá. Até o João alterado de novo, ele já foi executado. Olha só. Então, Zé alterado de novo. Salvar. Aí, voltou. Então, essa é a forma mais rápida da gente tratar isso. Fazendo uma nova requisição. Ah, não, mas eu gosto muito da ideia de atualizar o vetor no client. Gosto muito dessa ideia e quero manter isso. Tá? Aí nós temos que fazer ali um if e else dentro daquele método salvar e verificar se realmente ele está inserindo, eu faço o push. Se não, eu tenho que fazer uma substituição. E a gente já sabe como faz a substituição. Qual que é a forma de substituir um elemento dentro do array? Nós já fizemos isso na exclusão. Né? Já fizemos, que é o splice. Tá? Então teria como fazer a substituição do objeto atual, removendo ele, inserindo um outro ou fazendo o splice. Tá? Aí eu deixo como uma missão para você tentar fazer. Como um desafio. Tá joia? Para que a gente possa seguir adiante. Vamos inserir um novo aqui. Maria. Aí, salvar, ele está inserindo. Tá vendo? Alterar. Puxei para alterar, vou cancelar. Cancelou. Vou alterar de novo. Maria alterado. Alterada. Salvar. Beleza. Excluir. Tá ok. Cancelar. Tá ok. Missão. Olha só. Após você ver isso aqui, ó, Maria e salvar, eu peço que você limpe, que você deixe o formulário no modo novo, né? Para o próximo cadastro. Olha lá, um minutinho. Porque ele fica aqui, sujo, certo? Eu gostaria que assim que você salvasse, ele limpasse o formulário, ficasse limpo. Bom, então, para limpar, né, após a operação de salvar, nós podemos fazer o quê? Além de fazer o carregamento, nós podemos limpar, criar um novo objeto cliente aqui, né? Então, podemos fazer isso manualmente, né? Primeiro, vindo aqui repetindo o código, né? Seria uma forma assim. Pronto, ele resolve dessa forma. Opa! Né? Já limpa. Vamos testar? Pronto. Ou nós podemos fazer o que aqui? Já existe comando igualzinho na operação cancelar, não existe? Então eu posso só copiar esse carinha aqui e fazer como? E chamar aqui, ó. Também dá na mesma. Também dá na mesma. Qualquer um dos dois funciona aqui. Tá? Perceba que esse aqui está sendo scope porque ele ficou interno aqui, somente para o uso do controller. Ele não está sendo, não tem vínculo com a tela, tá? Aqui não, isso aqui se cancelar, ele é uma operação interna, mas porém tem vínculo com a tela também. Pode ser chamado pela tela. Então a gente colocou dentro do scope. Então, mesma coisa. Limpou ali. Tá joia? Bom, nós não estamos nos preocupando nesse momento com a parte visual. Né? Então a gente está fazendo nosso programa ele está nascendo pelado, né? Primeiro, sem roupa, depois a gente pode pôr roupinha nele, deixar ele bonitinho, tá? Então eu vou explicar mais coisas de ângulo e vamos trabalhar mais nas funcionalidades e mais pra frente a gente coloca uma roupinha nele, beleza? Aqui é o CSS, a gente aplica o CSS. Deixa isso por último, tá? Então vamos lá. Agora o próximo passo, vamos começar a incrementar um pouquinho mais o nosso
a nossa aplicação. Primeira coisa é o seguinte, ó, nós temos um controller, nós chamamos de index controller. Tá? Eu gostaria de sugerir a gente começar a dividir. Por exemplo, vou passar uma atividade para vocês que é um cadastro de cidade, um cadastro de estado, para depois a gente fazer vínculos, relacionamento de objetos. Né? Então, como você vai fazer isso? Como você vai criar? Onde que eu vou criar aqui o meu formulário, minha tela de cadastro de cidade, minha tela de cadastro de estado, meu CRUD de fornecedor, de produto. Então, nós vamos ampliar isso aí. Então, nós temos que dividir melhor, organizar melhor nosso código. Tá? Ele não está muito bem estruturado, ele está meio... Como eu falei, né, meio salsichão, está tudo aqui dentro do app.js. Né? Então, será que eu vou encher isso aqui de controle? Posso encher também, não tem problema nenhum. Mas vai começar a ficar muito grande esse código, vai ficar meio esquisito. Então, a gente pode começar a quebrar, fazer divisões do nosso código. Tá? Criar em novos JS. Por exemplo, a primeira coisa que eu ia sugerir é que, conforme nós estamos vendo aqui, ó, esse controller, tá vendo esse controller? Nós chamamos ele de index controller porque ele estava ligado à página index ali. Mas ele está controlando o que, na verdade? As operações de quem, na verdade? De cliente, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir aqui é, ao invés de chamar de index controller, chamar ele do quê? Cliente controller. Vamos chamar de cliente controller? Se eu altero o nome desse controller aqui, onde mais eu tenho que alterar? Aonde mais eu tenho que alterar esse carinha? Lá no arquivo, né? Index controller, né? Então eu teria que vir aqui e colocar o quê? Cliente controller. Faça essa alteração. Primeira coisa, porque nós estamos agora especializando o nosso código. Perceba que eu só alterei o nome da chave do controller, tá? Ou seja, cliente controller. Só isso. Beleza? Beleza. Agora nós vamos fazer, nós vamos começar a segmentar isso. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo separado para cada controlador. Então nós queremos fazer assim, ó. Deixa eu abrir aqui o menuzinho aqui. Nós queremos fazer o seguinte, ó. Olha o que nós queremos fazer. Nós queremos criar uma tela apenas que vai servir de template, que vai ser o nosso index. Então nós temos aqui o index.html e esse index vai ser o nosso template, vai ser a nossa página principal. Tá? E dentro desse template, dentro desse index, nós podemos ter um controlador para ele caso a gente queira gerenciar alguma coisa aqui na tela do index. Porém, nós não vamos fazer isso agora. O que nós queremos fazer agora é o seguinte, criar um arquivo separado chamado cliente.html, tá vendo? Cliente.html, e criar para esse cliente.html um cliente controller, um cliente, controller, seguindo o mesmo padrãozinho do Angular, .js. E esse carinha aqui vai ter apenas o controlador dessa própria tela. Então nós vamos ter aqui o cliente controller. E amanhã você vai fazer o quê? Você vai criar para mim o quê? O cidade, isso aqui vai ser uma atividade que eu vou passar para você, o cidade, HTML, e você vai colocar aqui o cidade, tudo minúsculo, né? Cidade controller, .js. Aqui, gente, está escrito cidade controller JS, tá? Você consegue ver claramente isso, né? Aqui, né? Tá. Então, beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, dentro desse index, nós vamos carregar o quê? O módulo principal JavaScript, que é o app.js. Nós vamos criar o app.js apenas para declarar o módulo principal, aquele app cliente, que é o sistema de gerenciamento de cliente. Tá? Quando eu falo app cliente, não estou me referindo a esse cliente aqui. Estou me referindo ao objetivo do sistema, que é um gerenciador de clientes. Tá? Vai ter cidade, vai ter estado. Tá? Então nós temos aqui o app cliente. Aqui dentro desse app cliente nós vamos fazer as configurações da aplicação como um todo, de uma forma genérica. Tá? E os controllers nós vamos separar. Nós não vamos deixar dentro do mesmo arquivo. Tá? Nós vamos colocar cada um dentro do seu arquivo para ficar fácil de manutenção, tá? E fácil de escalar depois, de aumentar, de gerenciar. Tá joia? E nós vamos fazer um esquema de rotas para poder navegar nessas páginas. Então nós queremos ter um menu aqui de opções, cadastro de cliente, cadastro de cidade, cadastro disso. Pensa um admin, sistema administrativo. Nós vamos clicar aqui em cliente, ele vai ter que carregar essa página e já também carregar esse controller. Então nós vamos deixar, na verdade, esses JS todos pré-carregados dentro do index. Os JS vão ficar pré-carregados. Tá? E o que nós vamos agregar a cada momento, conforme nós vamos clicando, é o quê? É aquele trecho de HTML, que vai usar aquele controller. Tá? Então os JS vão ficar todos já carregados, como se fosse um import. Né? Vamos importar todos eles.
Você já carrega o app, já carrega o cliente, já carrega o cidade controller. Já deixa todos eles carregados na memória. E à medida que você for na memória do browser, à medida que nós formos clicando aqui nas abinhas, nos botões, nós vamos carregando esses HTMLs e aqui dentro nós vamos ter todas as funcionalidades que a gente precisa para estar gerenciando o escopo de cada uma dessas páginas aqui. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos separar tudo isso e criar um esquema de rota e começar a fazer funcionar dessa forma. Tá, joia? Então vamos lá. Bom, aqui dentro do JS, vamos criar um pacote separado, um pacote novo, um new package chamado controller. Pronto. Aqui dentro nós vamos colocar, dentro do JS, tá? Dentro do JS. Dentro do JS vamos criar um pacote chamado controller. Aqui nós vamos começar a colocar todos os nossos controles, vamos separar os controllers. O primeiro que nós vamos separar, qual vai ser? Que é o único que nós temos, qual que vai ser? Cliente. Então eu venho aqui dentro desse pacote controller e crio um arquivo novo. Eu venho aqui e crio um arquivo novo. Eu estou aqui no modo Spring aqui, deixa eu colocar aqui. Bom, eu acho que não tem problema nenhum. Eu venho aqui e vou pôr aqui, ó, JS. Não tem aqui arquivo JS, né? Mas a gente pode criar um file qualquer, por exemplo. Você pode clicar aqui, ó. Opa. Meu sonho é conseguir criar um arquivo, ó. File. Aí você vem aqui e põe assim, cliente controller.js. Pronto. Tá. Nesse caso aqui, vamos colocar trabalhar com hífen, que é o padrão que o Angular trabalha, tá? Não é obrigatório, você pode montar o jeito que você quiser, só para manter o mesmo padrão. Bom, e o que vai nesse arquivo aqui, cliente controller JS? O que vai dentro desse arquivo? Cliente controller. Nós vamos tirar todo esse controle aqui, ó. Essa linha 2 aqui, ó, não, porque é a criação do módulo principal onde todos os nossos controles estão sendo inseridos. Tá? Então nós vamos apenas remover esse carinha aqui. Isso. Ctrl X, salvei. Ctrl V, salvei. Só isso. Só tiramos todo o controle. Mas esse app aqui, ó, ele foi declarado aonde? Foi declarado dentro do app.js. Em algum momento nós vamos importar ele numa ordem para que ele possa ser reconhecido. Primeiro a gente importa o app, depois importa o cliente controller, numa ordem, tá? Nós só quebramos o código em vários JS, mas ele no final vira um só, entendeu? Tá? Só separamos. Bom, agora nós já temos o cliente controller separado. E o app, o que nós temos que fazer? Temos que ir lá no nosso index e carregar o quê? Para tudo continuar funcionando, perceba, ó, não vou carregar, vou abrir o index aqui, ó, e vou atualizar. Perceba que já deu problema. Se a gente espetar o elemento aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele já está falando aqui, ó, não tem, deu pau aqui, ó, error, não funcionou, porque não tem elementos para gerenciar essa tela. Os controles não estão disponíveis, tá? Se você clicar aqui nessa linha, tá vendo? Assim, ó, error, aqui, ó, ele vai até te levar para o site do Angular de erros para te mostrar dentro de um layout mais agradável a mensagem. E ele disse o seguinte, ó, argument client controller is not a function. Undefined. Então, está dizendo que não existe esse cliente controller. E realmente não existe. Por quê? Nós removemos, nós colocamos ele aqui, ó, cliente controller, mas não existe mais. Mas nós não colocamos lá no arquivinho? Colocamos, mas em momento algum nós carregamos ele. E você está olhando aqui no inspetor de elementos. Talvez essa mensagem não fique tão clara para você, tá vendo? Eu estou olhando esse monte de linhas aqui e não está tão claro para mim. Está aqui, mas na verdade a mensagem está aqui dentro, ó. Está aqui dentro do código. Você clica e leva uma telinha mais amigável para você ler a mensagem que foi gerada. Argument, client controller não é uma função no momento, tá? Ou está indefinida. Foi indefinida, está indefinida. Tá? E realmente, então nós temos que fazer o que na sequência? Colocar o script dela, né? Vamos colocar o script dela aí. Então a gente coloca aqui, só copiar e colar, e na sequência já colocamos controller abaixo do app, ponto, cliente, ó. Opa, é o contrário, né? É cliente controller.
Pronto, ali. Entenderam isso? Agora vamos verificar se é verdade mesmo. Eu não acredito. Olha lá. Viu? Eu não acredito para não me frustrar. Entendeu? Por isso que eu não acredito. Se deu errado, tá certo. Aí se der certo, deu errado? Não, deu certo, né? Então, olha lá. O que faltou aqui? O caminho, né? O pacote, né? Beleza? Então voltando ali, atualizando. Olha lá. Como você alterou o caminho lá? Só coloquei aqui, ó, barra controller. Ah, você pôs outra pasta, né? Essa pastinha aqui, ó. Tá vendo? Eu só copiei esse caminho de cima aqui e coloquei um controller, cliente controller. Então perceba que agora tudo funcionou novamente, ó. E se nós viermos aqui no source, JS, perceba que nós temos aqui controller, ele carregou. Então nós temos na memória aqui carregada tanto o app quanto o cliente controller. Ambos estão carregados. E não temos nenhum xizinho aqui, ó, nenhum vermelhinho aqui. Entenderam? Está tudo redondinho, funcionando. Voltou a funcionar o nosso index com essa primeira separação que nós fizemos de arquivo. Tudo bem? Já fizeram até aqui? Todos? Estão acompanhando? Tá. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar aquela tela que é específica de cliente e colocar dentro de um HTML de cliente. Por exemplo, todo esse trecho aqui, ó, exceto o body, porque o body é igual para todo mundo. Tá vendo aqui, ó, o que está aqui no meio, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que remover isso daqui, tá vendo? Eu vou ter que remover esse carinha aqui e colocar dentro de um arquivo específico para cliente, HTML. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo aqui na pasta static? Template, gente, fica só o template mesmo, tá? Não fica as outras páginas. As outras páginas não são templates. Template é o index, é a nossa carcassona ali. Tá joia? Agora nós vamos vir aqui dentro desse static e vamos criar pedaços de página, partes de página, trechinhos de página. Tá? Então nós podemos vir aqui, ó, new folder aqui e colocar páginas, fragmentos, pages, view. Tem várias abordagens, vários nomes aí. Tá? Telas, né? O nome que você quiser. Tá bom? O que você prefere? Pode ser telas, view, pode ser fragment, view, pequenininho, né? Views, aqui, ali. E eu venho aqui e coloco, vamos criar um file novo, vou chamar esse file de HTML, olha só, cliente.html. E eu vou jogar lá dentro aquele código, ó, que já estava ali. Só joguei. Ao fazermos isso, as coisas já não vão funcionar muito bem. Porque agora tem que existir um mecanismo de rota, ou seja, quando eu clicar em alguma página, em um link, esse pedaço tem que ser acionado, tem que ser chamado. Mas olha só, já começamos a caminhar. Agora uma coisa a fazer aqui no index. Só para fechar aqui, vou dividir aqui a tela, olha só o index. Aqui está o meu cliente e aqui está o meu index, olha só, estou olhando os dois ao mesmo tempo. No meu index, tá vendo? Ó? Eu vou ter que tirar esse ngController aqui, porque o meu body ali do meu index não vai ser mais controlado pelo cliente controller. Não vai ser mais assim. Esse ngController ele vai ser útil aqui dentro desse cliente. Entendeu? Se eu tivesse que colocar ele em algum lugar, esse ngController, teria que ser aqui dentro. Ó. Poderia colocar uma div, /div aqui e dizer, ó, esse pedaço de código todinho vai ser controlado pelo ngController. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Remover isso aqui todinho, tá vendo? E colocar, por exemplo, aqui uma div aqui, ó, falar, ó, daqui até aqui vai ser gerenciado pelo cliente. Eu posso fazer assim. Perceba que eu tirei, porque isso vai fazer sentido ali, aquele controlador. E cada página que nós vamos trabalhar vai ter o seu próprio controlador. Esse aqui é o cliente HTML. E ele tem seu controlador. Seria assim. Eu não tenho um controlador ainda para o meu index. Eu poderia ter agora um index controller ou um main controller, se eu quisesse. Tá? Teria que ser ali. Ou também eu poderia deixar de colocar esse ngController e configurar ele no meu
meu gerenciador de rotas. Eu tenho como gerenciar rotas, que eu vou explicar para vocês o que são essas rotas, né? Como que funciona no Angular, e fazer com que esse controle seja configurado por meio do meu gerenciador de rotas. A gente vai ver isso daí. Tá? Essa aqui é a primeira noção básica para a gente entender. Beleza? Olha só, então se eu quisesse aqui, eu vou criar aqui uma página nova, vou chamar de cadastro de estado, pode ser? Estado. Porque daí a gente aproveita, né? Faz um cliente, depois a gente vincula o cliente com estado, com cidade, para trabalhar com relacionamento, que é o que a gente vai enfrentar muito na vida real, né? Vou fazer uma cidade, um estado aqui, tá? Pelo menos um estado. Uma pagininha de estado aqui, ó. Tá vendo? Nós não vamos programar ela agora. É só para deixar pelo menos com 2 páginas na navegação, tá? Nós não vamos programar ela agora. Então eu vou vir aqui, new, file, e vou colocar assim, ó, estado. Estado.html. Pronto, tá ali. Olha lá, estado.html. O que ele tem por enquanto? Cara, por enquanto ele não tem nada. E nós podemos até colocar assim, ó, vou criar um escopo aqui e dizer aqui vai o estado. Né? Aqui vai a tela de estado. Pronto, podemos dizer isso aqui. Né? Beleza. Ah, bom, se eu criei uma tela em estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um JS controller para quem? Para o estado. Então eu faço a mesma coisa aqui, só que eu não vou criar ainda exatamente toda a programação dele. Eu só vou criar o arquivinho aqui, só para ficar fixada a lógica. Tá? Então estado controller.js, está ali. Então se eu tenho uma telinha, eu tenho um controller para ela. Lá. Eu tenho um view, certo? E tenho um controller para ele aqui. Olha como ficou. Vocês vão programar isso aqui depois. Tá? Baseado no que a gente está conversando aqui. Vai ficar como missão. Tanto na API quanto na tela. Tá joia? E mais um cidade. Vou deixar pré-pronto, vou deixar eles vazios, vou deixar ele criado aqui, vazio, tá? E vocês vão programar ele depois. Então vamos colocar aqui mais um, seria um cadastro de cidade. New file. Cidade. .html. Cidade, estado e o cliente. E aqui no controller, o que nós vamos ter que fazer? Cidade, controller. .js, está ali. Entenderam a lógica da coisa? Entenderam? Aí, bom, nós temos 3 controllers, 3 views e um app.js aqui, ó. Não é isso? Nós não conseguimos navegar entre elas ainda. Eu posso até vir aqui no meu view cidade, ó, né, só para dar colocar aqui um div aqui, ó. Aqui vai a tela de cidade. Só para ter alguma coisa. Tá? Perceba que tanto o estado quanto a cidade, eu não coloquei ng controller, eu não coloquei nada. Vou deixar sem por enquanto. Tá? E aqui no meu cliente também, eu vou deixar sem o ng controller por enquanto. Vou deixar sem também por enquanto. Pode ficar tudo igual. E eu vou definir esses controllers lá no mecanismo de rota que eu vou mostrar na sequência para vocês. Então vamos abrir aqui o site do Angular. Nós temos aqui, digita lá no Angular, no site do Angular, ng-road. Nós vamos cair nessa página aqui da API ng-road, tá? Pegando aqui ainda do Angular 1, né? Versão 1.5.8 aqui. Ele mostra como baixar, né, um módulo extra para gerenciar, para fazer o gerenciamento de rotas. Tá? Então, nesse momento nós vamos pegar o link, nós queremos pegar o link dessa biblioteca do próprio Google, e ele mostra aqui onde está. Né? Ou seja, nós temos que pegar esse arquivinho, Angular Root, e inserir dentro da nossa página, para que a gente possa fazer o controle de rotas. Então, rotas quer dizer o quê? Controle de navegação de páginas. Nós queremos clicar e carregar um trecho de página, clicar, carregar outro trecho de página, clicar, carregar outro trecho de página. Está dentro do template. Então, vincular esse carregamento de página dentro do template é o gerenciamento de rotas. Tá? Essa navegação no client, essa gestão de navegação no client. Tá bom? Então, nós vamos usar um mecanismo do Angular para isso. Tá? E logo nós vamos inserir nossa primeira dependência. O Angular, até o momento, quando nós criamos o nosso módulo principal, até então ele não tem uma dependência de nada. Assim. Ele só é o Angular puro mesmo.
Agora nós vamos inserir nossa primeira dependência, que é, bom, eu vou precisar de um módulo extra que eu vou puxar para dentro do meu projeto, que é o ng-road, que ele não vem por padrão, é um pacote extra que eu tenho que carregar. Carregando esse pacote, agora eu tenho que dizer que a minha aplicação depende dela. Então eu vou pedir uma injeção de dependência do Angular. Angular, na minha aplicação, eu vou precisar desse módulo extra. Aí o Angular vai reconhecer o arquivo JS, vai ler o módulo e vai trazer para a gente, para que a gente possa estar utilizando esse objeto aqui, ng-road. Tá? É uma importação, uma injeção de dependência. Então ele fornece aqui para a gente os serviços e diretivas para gerenciamento de rotas, ng-road. E aqui ele vai dar alguns exemplos, vai explicar toda a sua funcionalidade. Tá? Então nós vamos primeiro fazer o básico dele, que é carregar. Né? Então vamos abrir o arquivo, o app, né? Perdão, o app não, o index, e vamos fazer com que ele carregue para nós essa nova dependência. Então nós temos aqui o Angular, vamos copiar aqui, colar aqui, perceba que o caminho é bem parecido, né? Google APIs.com, Ajax e tal. Só que aqui nós vamos carregar o módulo de rota, né? Então vamos olhar ali o caminho que ele sugeriu para a gente. Angular JS, aí tem lá a versão 157, que é o nosso caso aqui, ó, 157, / Angular-road. Então tudo isso aqui é igual. Só o último arquivo vai mudar o nome, tá? Que ele vai colocar o quê? Angular-road.js. É a última coisa que ele carregou. Carregamos esse arquivinho, já podemos atualizar ali o nosso index e verificar se está tudo certo. Tudo certo, não carregou nada, está certo, porque agora não tem mais nada no index. Olha só, o que tem no index? Olá, eu sou um template. Olá, eu sou o template.